Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira, dia de Contabiliza aí, e vamos iniciar uma série bastante interessante, onde a gente vai abordar. Eu tive o prazer de receber um livro do Dr. Marlos Melek, Trabalhista Agora, onde as empresas mais erram, uma obra sensacional para quem gosta aí da área trabalhista, deve ser um livro de cabeceira. Dr. Marlos é juiz do trabalho, ele me deu a honra de mandar um livro autografado. Ele foi uma das pessoas que ajudou a escrever e redigir a reforma trabalhista. Muito sensato, muito técnico no momento de falar a respeito da questão trabalhista, ele que é um juiz, como eu coloquei. Infelizmente não consigo fazer uma entrevista com ele, estou tentando marcar uma vídeo, né, para a gente poder gravar aí um webinar com ele a respeito disso. Já está bem adiantado as conversações, mas enquanto a gente não consegue trazer ele ou falar com ele, a gente vai fazer uma abordagem aí bastante interessante, porque eu vejo assim que a área trabalhista, para nós da área empresarial, contábil, ela tem um impacto muito grande, né? E eu começo por uma das frases que o Dr. Marlos colocou aqui, e ele fala assim: poxa, eu ajudei esse sujeito e agora ele me põe na justiça, né? Não com essa palavra justiça, mas vocês entenderam. E essa frase, ela é bastante interessante de a gente fazer uma análise, porque a relação de trabalho, pessoal, ela deve ser tida, primeiro, a gente não pode levar a relação de trabalho como uma amizade. Infelizmente, no campo, né, do trabalho, a gente não pode usar isso como sendo uma amizade. Eu não posso ter uma relação paternalista também, como a frase colocou ali. Ah, eu ajudei este sujeito. A relação de trabalho não é paternalista. A relação de trabalho, ela é técnica, é de trabalho. Só que quando a gente fala isso, muitas pessoas às vezes entendem que esta abordagem de simplesmente uma relação contratual, ela deveria ser, ou entende-se, que seria agressiva. E não é isso, pessoal, né? A relação de trabalho, ela não pode, veja bem, não pode nem ser agressiva, nem ser familiar, tampouco deve ser tolerante demais. Se a gente olhar por esses aspectos, você consegue identificar que vários problemas na área trabalhista, eles ocorrem devido a isso. Devido, às vezes, você dar uma pessoalidade, né, na relação de trabalho, levando pelo lado familiar, outras vezes por uma forma agressiva de você tratar a relação de trabalho. Eu sou o patrão, você é o empregado e você tem que cumprir o que eu determinar. Não é assim que funciona. A tolerância é você deixar com que o funcionário faça ou desenvolva as atividades pela forma que ele entende que é o correto, sem que você faça a supervisão. Quando nós falamos sobre esta relação de trabalho, né, que a empresa tem com o seu funcionário, nós temos que entender que lá na legislação, lá na CLT,
ele determina que o funcionário ele presta serviço para a empresa, né, sob o comando dela. Então, a relação de mando é da empresa. E por isso nós temos que ter aí uma situação de tratamento técnico na forma de trabalhar, como que nós vamos conduzir a situação do trabalho em relação ao funcionário desenvolver esta atividade. E quando a gente fala em desenvolver essa relação de contrato, tem dois pontos muito importantes. Quais são? O primeiro é cumprir o que está combinado. Qualquer contrato, o princípio de um contrato é para que hajam regras para serem cumpridas. Então, o que foi colocado no contrato? Que eu estou trabalhando e que vou desenvolver a função de Y, X, Z no horário de tal, né, da entrada ao horário de saída, e que eu me comprometo, inclusive, a usar os equipamentos de proteção, sejam individuais, sejam coletivos, para o desempenho daquela função. Então, essa eu estou colocando coisas bem básicas. Essas seriam as primeiras situações aí, perfeito? E o contratante, eu estou falando do contrato, né, relação empregado. E do contratante? Bom, o contratante, que é a empresa, a primeira situação que ele vai fazer é cumprir com a parte dele. Qual é a parte do empregador? Entregar, por exemplo, como eu falei, a questão dos EPIs, seja EPI ou EPCs, né? Cumprir o pagamento que foi determinado em contrato e atender, inclusive, as cláusulas que estão previstas na convenção coletiva. Então, são dois pontos muito importantes. Quando você coloca isso em contrato, quando você cria um contrato de trabalho, você está determinando como que vai ser a situação, as atividades que eu vou desenvolver, meu campo de atuação, o horário do meu trabalho, o valor do meu salário, as regras que eu tenho que cumprir. Então, tudo isso vai estar lá dentro do contrato. Da mesma forma, o contrato, como se disse, a gente coloca que é uma via de mão dupla. Tem as minhas obrigações enquanto empregado, mas tem as obrigações da empresa. As obrigações da empresa é que eu estou colocando. Quais são? A primeira é de pagar o salário conforme está combinado. A segunda é de atender às regras da convenção coletiva. Perfeito? E ainda dar o suporte necessário para que aquela pessoa possa desenvolver aquela atividade. E isso são preceitos básicos. Então, a relação, né, quando a gente coloca aí sobre essa situação de que, eu ajudei o sujeito, você não tem que ajudar o sujeito. Você tem que disponibilizar para aquela pessoa que ela desenvolva a tarefa dela, e para que ela possa fazer isso, você tem que dar as condições necessárias. Em contrapartida, ela desenvolve o serviço e em contrapartida, novamente, você faz o pagamento disso. Essa é uma relação de trabalho. E dentro deste meio é que existem as situações que devem ser aí analisadas com calma, que eu vou descrever algumas. Tem algumas questões aí que eu gosto de reafirmar, né? Então, eu até vou deixar, né, vou deixar aí livre para quem queira um modelo de contrato de trabalho que deveria ser adotado por qualquer empresa. A relação contratual, como eu coloquei, ela não é e não deve ser feita como é que eu posso dizer isso para vocês? Como de maneira geral, comum. Não é, melhor ainda, normal. A relação de trabalho, a relação contratual de trabalho, ela deve ser analisada. E cada caso pode ser um caso. Vocês querem ver uma situação? Você contrata uma pessoa para a área de vendas. E lá na carteira de trabalho desta pessoa,
né, na forma de contratar, quando a gente fala na carteira de trabalho, na forma de anotação, você determina que ela irá ganhar uma comissão. Aí você vai lá, e eu estou muito acostumado a ver isso, o funcionário receberá X% de comissão sobre as vendas. Bom, vamos começar por essa situação. Eu falei da prestação de serviço, falei da relação e agora estou dando um exemplo prático do que pode acontecer e que é um erro. Tá? Deixo bem claro que isso é um erro. Mas como é errado? Vamos por partes, né? A primeira situação, eu falei que da relação de contrato deve ser técnica, prestação de serviço. Então, você foi contratado para prestar o serviço e deve executá-lo de forma plena. Isso aí para qualquer um de nós, somos trabalhadores, temos que ter isso em mente. Fui contratado, devo prestar o meu serviço de forma plena. Ponto. Segundo ponto, empregador, ele tem o dever de me dar as condições necessárias para o desenvolvimento do meu trabalho e cumprir com o que está dentro do contrato, que é 2 pontos básicos: pagar o que está ali descrito e cumprir as determinações da convenção coletiva, se houver alguma peculiaridade. Beleza. E aí, voltando ao assunto da comissão, então, eu fui contratado para ser um profissional da área de vendas e lá você descreveu que eu iria ganhar comissão de X% sobre as vendas. Primeiro ponto, vendas de quem? Minhas vendas, vendas realizadas por minha pessoa ou vendas da empresa? Olha que isso vai ter uma diferença tamanho. Aí você pode estar falando assim, não, a vírgula aí faz toda a diferença na leitura, já dizia minhas professoras de português. Uma vírgula fora do texto vira pretexto. Então nós temos que ter a condição de discernir a situação, de colocar a vírgula no local certo. Então essa situação de falar vendedor, estou dando um exemplo, né? Volto a repetir, será contratado para o setor de vendas ou na função de vendedor e ganhando a remuneração ou salário baseado em X% sobre suas vendas. Isso é o que deve estar lá determinado. X% sobre suas vendas. Não sobre as vendas somente, mas sobre suas vendas. Porque aí você delimita, né? Você está delimitando o campo do meu percentual de vendas, da minha comissão. Eu não posso falar que vou ganhar sobre as vendas porque dá uma dupla interpretação. Pode ser vendas da loja, pode ser vendas do grupo, pode ser vendas somente feitas, realizadas por mim. Ah, mas isso o vendedor sabe. Não, não sabe. E aí é isso que vai parar lá na justiça e que vai ter que ser julgado porque não foi deixado claro, transparente, a forma que isso ia ser feita a remuneração. Então é de suma importância que esta vírgula, essas palavrinhas, elas estejam claras, transparentes, para que não haja dúvida e no momento que o funcionário sair, não deixe uma porta gigantesca aberta para ele buscar um auxílio do que não foi esclarecido durante o período que ele esteve dentro da empresa. Então, olha o quanto que isso vai impactar. Uma simples forma de caracterizar a contratação. Aí alguns podem estar perguntando, estou recebendo uma pergunta aqui também, questionando se eu posso ter percentuais diferentes para pagar comissão. É lógico que pode. Nada impede isso. E você pode colocar isso lá dentro do seu contrato de trabalho. Vou dar um exemplo. Então, contratando uma pessoa para o setor de vendas, onde ela vai ter remuneração de comissão, né, com base em comissões, sobre suas vendas, né, deixo isso bem claro, sobre suas vendas mensais, com os seguintes percentuais. Aí você vai descrever no contrato lá de trabalho.
que, vou dar um exemplo, né, aleatório, 2% sobre suas vendas mensais de forma à vista, 1,5% sobre suas vendas mensais de forma a prazo, e aí você pode limitar, por exemplo, até 30 dias, com vencimento até 30 dias. É você que vai constituir a forma de fazer a remuneração. Isso não tem problema nenhum. Desde que você deixe isso claro. Que você consiga demonstrar isso através do seu sistema de venda, esteja um relatório completo, alinhado com isso, para que você possa demonstrar para aquela pessoa que está na área de vendas, que vai receber, o quanto que foi calculado de comissão sobre as formas que foram descritas no contrato. Pronto. Você já vai estar conseguindo resolver um grande problema dentro da sua empresa. De forma simples, porque você está colocando isso no seu contrato de trabalho de forma clara. Simples. Então, novamente, vou reafirmar, vou deixar um modelo. Eu tenho um modelo de contrato que vai ficar disponível. Quem quiser pode entrar em contato aí no nosso site, embaixo aí do nosso vídeo, para poder solicitar essas informações, ou através mesmo do WhatsApp aí, do meu número, pode solicitar sem problema nenhum. Vou pedir para o Luiz aí colocar embaixo aí o meu telefone para que você possa entrar em contato comigo e solicitar este modelo de contrato. Aí você fala assim para mim, né, principalmente o pessoal do DPA, fala assim, mas meu sistema já tem modelo de contrato de trabalho. Eu sei disso. Mas nada impede de você fazer uma revisão do seu contrato de trabalho. Ah, mas eu posso fazer isso? É lógico que pode. Na verdade, você deve fazer isso. Você não tem que simplesmente usar aquilo que foi colocado como uma situação normal. Isso não é normal, isso é comum. Essa frase para mim de normal e comum, ela ficou assim registrada. Assim como eu tenho aquela outra frase registrada da preguiça mental. Então nós temos que deixar a preguiça mental de lado, perfeito? E fazer aí uma análise sobre o que é comum e o que é normal. Então, na relação de contrato de trabalho, você não tem que achar que aquilo é comum, então está normal. Não. Aquele modelo de contrato de trabalho que o seu sistema gera, ele é o comum, mas não é o normal. O normal é que você, empregador, você da área de DP, faça uma análise sobre as cláusulas que estão constando ali naquele contrato de trabalho e, se for necessário, faça as devidas alterações. Isso é o normal. Perfeito? Então nós temos que ter essa situação, deixar a preguiça mental de lado e começar a buscar as informações de forma correta para a gente poder desenvolver o trabalho de forma correta. E se nós desenvolvermos o nosso trabalho de forma correta, nós estamos amparando o empresário que ele também vai estar trabalhando de forma correta. Esse é o normal. Perfeito? Vou continuar. Aliás, na reforma trabalhista, nós temos algumas considerações que são importantes. Por exemplo, toda essa situação de anotação no contrato de trabalho, ou melhor, na carteira de trabalho, caso você não faça isso, você é penalizado. Você sabe quanto que é a multa? Você deve se perguntar agora, né? Quanto que é a multa? A multa é R$3.000 por pessoa que está sem registro na sua carteira e esteja trabalhando na sua empresa. Se for micro ou pequena empresa, ela vai ter aí a redução e vai passar para R$800 por pessoa. E ainda tem a questão da dupla incidência, Caso você já tenha sido penalizado e volte a ser penalizado, essa incidência é duplicada por pessoa. Olha que interessante isso. Então você, pessoal do DP, tem que orientar de forma correta o empregador para que possa fazer isso em tempo hábil, para que lá na frente nenhum de vocês seja penalizado
com essas situações. Olha o quanto que isso é importante. Eu falo sempre, desde as minhas aulas, aos cursos aulas na faculdade ou os cursos livres que eu ofereço, que nós temos por obrigação acabar com essa preguiça mental de não querer buscar a informação e achar que tudo vai vir num prato pronto para que você possa apenas fazer a sua degustação. Eu sinto muito, não é assim. A vida aqui fora, no mundo real, ela é bem diferente do que as pessoas acham, né? Eu sempre costumo colocar também essa frase: achar é diferente de pensar. Perfeito? Então a gente tem que ter essas informações, tem que buscar essas informações, avaliar essas informações para que a gente possa passar informações corretas, pessoal. Quando você passar informações corretas, você vai começar a ter maior tranquilidade nessa situação de passar essas informações, seja para o empresário, seja para os seus colegas, enfim. E isso é de suma importância. E por que eu estou colocando isso? Porque dentro do contexto de contrato de trabalho, e principalmente na relação de trabalho, quando é colocado isso em xeque e que vai para a justiça, né, como a gente coloca, a prática prevalece sobre o que está escrito. Como assim, Rodrigo? A prática prevalece sobre o que está escrito, ou seja, a prática que você adotou, ela pode se prevalecer sobre o que você escreveu. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando você escreve, quando você coloca isso em forma documental, você tem meios de prova. Meios de provas legais, que vão ser usadas contra ou a favor de você. Por quê? Porque a partir do momento que eu te aciono judicialmente e falo que você não estava cumprindo com o contrato de trabalho, você vai ter que provar, você vai ter que achar meios de prova de demonstrar que eu não estava cumprindo. Porém, eu, enquanto empregador, tenho um contrato de trabalho muito bem redigido, muito bem organizado, de forma transparente, de forma que eu coloco ali todas as cláusulas necessárias que vão ser delimitadas na relação, cabe a ele provar que eu fazia o contrário. E cabe você demonstrar que fazia da forma certa. Simples. Muito simples. A relação de trabalho ela deve ser transparente, técnica. Por isso que a gente fala, eu ajudei esse sujeito, agora me colocar na justiça. Você não tem que ajudar o sujeito. Você tem uma relação técnica de trabalho, onde eu te contrato para você prestar um serviço, prestando o serviço eu te remunero por isso, muito obrigado, e faça sempre dessa forma. Nossa, Rodrigo, mas você é assim? Quem já trabalhou comigo sabe que eu sempre fui assim. Mas isso não descaracteriza que eu não vá dar os meios necessários para ele poder trabalhar. E os meios necessários inclusive, uma boa conversa entre empregado e empregador, no sentido de ajustar as formas com que eu quero que ele me faça a entrega do trabalho. E ele demonstrar para mim como que ele está fazendo para que eu possa entender. E não impor simplesmente. Não é uma imposição. É uma troca. O que nós temos que entender é que a relação de trabalho, ela cria uma acidez devido a essas situações que não são observadas. Devido a essas situações que não são colocadas de forma clara entre empregado e empregador. Isso é muito importante. E o principal, eu deixei para o final agora, e o principal, achar
Você não acha nada. Nem empregador, nem empregado. Nós não temos que achar. Nós temos que fazer o que determina. Nós temos que fazer o que foi combinado. E o que foi combinado, ele tem que estar aqui no papel. Ele tem que ser colocado no papel para que você possa ter meios de provar que você realizava aquilo. E se não realizava, bom, aí eu já não vou poder te ajudar tanto. O empregador, ele tem que entender que não é ele que legisla, né? Ele não faz a autolegislatura. O empregador tem que entender que ele não cria a situação da forma que ele acha que pode. O empregador, ele tem que entender que ele não pode criar as coisas como ele entende que seriam necessárias. Ele tem que buscar o entendimento do que coloca a legislação para ver se aquela situação se enquadra e, se não se enquadra, achar meios junto aí, se for o caso, da área do DP e se for até então a área do jurídico, buscando criar a condição necessária para que aquilo possa se materializar. Então, meus amigos, a situação que eu vou colocar daqui até alguns próximos episódios aí do nosso Contabiliza aí, é justamente no sentido de vocês entenderem que é onde a gente mais erra, são nas coisas mais simples, são nas coisas que a gente deixa passar, achando que isso é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Lembre-se sempre disso. E essa frase foi me dita por um médico, muito amigo meu, e isso me impactou muito. E aí, depois de várias análises, eu comecei a utilizar ela no nosso dia a dia. Pode ser comum, mas pode não ser normal. Então a gente tem que avaliar essas questões. Nós temos que buscar o entendimento para essas situações. E nós, da área contábil, na área de departamento pessoal, é que fazemos essa ponte entre empregado e empregador. Então cabe a nós buscar aí a reflexão necessária para atender essas situações. Então, vou reafirmar novamente, eu vou pedir ao Luiz que coloque aí o meu telefone abaixo, para que caso alguém queira um modelo mais detalhado de contrato de trabalho, e que não foi elaborado por mim, foi elaborado por um juiz de trabalho, um juiz do trabalho, né, da área de trabalho, que ajudou inclusive a redigir a lei da reforma trabalhista. Pode solicitar que eu vou passar com todo o carinho para que vocês possam estar utilizando. Eu vou inclusive compartilhar este vídeo, né, tema de hoje com o Marlos, para reafirmar que quero muito tê-lo numa entrevista breve, para que a gente possa esclarecer alguns pontos aí que às vezes a gente deixa passar. Eu trabalho muito com a questão da perícia contábil, eu trabalho muito com a questão de revisão de cálculos, principalmente na área trabalhista, e posso afirmar para vocês que não é como o pessoal pinta bonito por aí, de que empregado entrou na justiça, ele sempre ganha. Não, não é assim a relação de emprego, tá? Nunca foi e nunca será. O que existe são situações que não são observadas e que cada um de vocês deve observar de forma individual. Não pode ser tratado de forma genérica. Quando você trata de forma genérica, você está dando ou abrindo preceito para ter problemas no futuro. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui essa semana, deixar esse ponto de reflexão para vocês, para que vocês busquem cada vez mais entender sobre a relação que deve ter de trabalho, a relação que você deve construir de trabalho entre empregado e empregador. Se você é empregado que está nos escutando, você deve buscar avaliar isso. E se você é empregador,
você também deve avaliar isso. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.